Olá, meus queridos irmãos e irmãs, saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Desde já louvo a Deus pela sua companhia nesta manhã. Sejam todos bem-vindos à Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus Sou de Cristo. Igreja esta localizada aqui na Avenida Almirante Aimara Xavier, lote 8, quadra 13, Jardim Bangu, Conjunto da Marinha, logo aqui ao lado da Praça do Rodelão. Você que vem pela Avenida Brasil, primeira entrada logo após o Barril da Brasil, o restaurante. Nossa igreja é presidida pelo pastor Paulo Sérgio Ferreira Gabriel. Eu convido a vocês nesta manhã a iniciar a Escola Bíblica Dominical com uma oração e logo após estaremos falando sobre o título e a lição que foi proposta para esse terceiro trimestre e possa entender o teu propósito na vida de cada um. Assim sendo, nós oramos em nome de Jesus e graças a Deus. Nesse terceiro trimestre de 2020, nós optamos em estudar uma lição que já foi feita no quarto trimestre de 2016. Nós temos ela como um texto, o Deus de toda provisão, esperança, sabedoria e sabedoria divina para a igreja em meio às crises. Nós vamos tratar nesse trimestre sobre 13 lições. A primeira, a sobrevivência em tempos de crise. A segunda lição será a provisão de Deus em tempos difíceis. A terceira lição, Abraão, a esperança do pai da fé. A quarta lição, a provisão de Deus no monte do sacrifício. A quinta lição, as consequências das escolhas precipitadas. A sexta, Deus, o nosso provedor. A sétima lição, José, fé em meio às injustiças. Oitava lição, Ruth, Deus trabalha pela família. A nona lição, o milagre está em sua casa. A décima, adorando a Deus em meio à calamidade. A 11ª, o socorro de Deus para livrar o seu povo. Lição de número 12, a sabedoria divina para a tomada de decisões. E a última lição, estaremos ministrando sobre a fidelidade de Deus. Nós vamos entrar hoje na lição de número 1, que tem como título a sobrevivência em tempos de crise. Nós já estamos de posse aqui na mesa do presbítero Ismael, que desde já agradeço e louvo a Deus pela sua vida, porque ele completou na data de ontem mais um ano de vida. Presbítero Ismael, que Deus te abençoe e te guarde sempre. Que todos os propósitos que estejam no seu coração sejam confirmados pelo Senhor. Nós estamos com um texto áureo nesta manhã, no Evangelho de João, no capítulo 16, no versículo 33, que assim está escrito: tenha-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E na verdade prática, as crises podem ser superadas com sabedoria, fé e com a ajuda de Deus. Vamos partir comigo nesta manhã. Vamos louvar a Deus com o diácono Sérgio. Que a graça e a paz de Jesus Cristo esteja em vossas vidas nessa manhã. Amém? Glória a Jesus. Vamos adorar o Senhor. É bom te ter aqui comigo, Senhor, Senhor. É bom sentir o teu fluir, como águas cristalinas que transbordam o coração. É assim teu Espírito age em mim. Oh, aleluia. Oh, é bom te ter aqui comigo, Senhor. Oh, oh.
lágrimas que transborda o coração. É assim que o teu Espírito age em mim. Vem, Senhor, chame a Ele. Vem, Senhor Jesus, e receba meu louvor. Teu amor nos conduz e renova meu viver. Teu amor e tua paz é o que eu quero mais. Vem, Senhor, e renova o meu viver. Ele está te renovando nessa manhã. Clame ao Senhor, diante do Altíssimo, porque Ele ouvirá o teu clamor nessa manhã. Este é o dia que o Senhor Deus fez, por isso alegremos-nos nele e regozijemos-nos no Senhor. É bom te ter aqui comigo, Senhor. Oh, é bom sentir o teu fluir, como águas cristalinas que transbordam o coração. É assim que o teu Espírito age em mim. Oh, aleluia! Vem, Senhor Jesus, e receba o meu louvor. Teu amor nos conduz e renova o meu viver. Teu amor e tua paz é o que eu quero mais. Vem, Senhor, e renova o meu viver. Oh, glória a Jesus. Vem, Senhor. Vem, Senhor. Vem, Senhor Jesus. Receba, Senhor. Receba o meu louvor. Receba o nosso louvor nessa manhã. Teu amor nos conduz e renova o meu. Peça para Ele renovar o seu viver nessa manhã. Teu amor e tua paz é o que eu quero mais. Vem, Senhor, e aviva meu viver. Vem, Senhor, e renova o meu viver. Vem, Senhor, e restaura o meu viver. Amém. Glória a Jesus. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e me faças de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo nas mãos do Senhor. Um vaso novo. Seja feita a tua vontade, Senhor, como tu queres.
Senhor amado, Tu és oleiro e eu um vaso. Quebra minha vida, tudo aquilo que não te provém, Senhor, tira de mim nessa manhã e me faças de novo conforme o teu querer. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Seja feita a tua vontade, Senhor, Pai nosso que estás nos céus. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino nessa manhã, Senhor, e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe, Senhor, cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, pois teu é o reino, o poder e toda a glória para todo sempre, Senhor, para todo sempre, todo sempre, todo sempre. Amém. Como tu queres, ó Deus, como tu queres, Senhor amado, tu és oleiro e eu um vaso. Quebra minha vida, quebra minha vida e me faças de novo. Eu quero ser, eu quero ser um homem segundo o teu querer, segundo o teu coração, um vaso novo. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Oh, glória a Deus! A Assembleia de Deus solta em Cristo, trazendo a palavra de Deus até você. Convido a todos a abrirem suas Bíblias no profeta Abacuque, no capítulo 1. Nós faremos a leitura bíblica em classe, dos versículos 1 ao 17. Esse trimestre, a lição foi preparada pelo pastor Elienay Cabral, escritor e conferencista da Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Abacuque, capítulo 1, versículos do 1 ao 17. Versículo 1. O peso que viu o profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritarei violência e não salvarás? Por que razão me fazer ver as iniquidades e ver a vexação? Porque a destruição e a violência estão diante de mim. Há também quem suscite a contenda e o litígio. Por esta causa, a lei se afrouxa e a sentença nunca sai, porque o ímpio cerca o justo e sai o juízo pervertido. Vede entre as nações, e olhai, e maravilhai-vos, e admirai-vos, porque realizo em vossos dias uma obra que vós não crereis quando vos for contada. Porque eis que suscito os caldeus, nação amarga e apressada, que marcha sobre a largura da terra para possuir os moradores não suas.
Horrível e terrível é, dela mesma sairá o seu juízo e a sua grandeza. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos e mais perspicazes do que os lobos à tarde. Os seus cavaleiros espalham-se por toda a parte. Sim, os seus cavaleiros virão de longe, voarão como águias que se apressam à comida. Eles todos virão com violência, a seu rosto buscará o oriente, e eles congregarão os cativos como a areia, e escarnecerão dos reis e dos príncipes farão zombarias. Eles rirão de todas as fortalezas, porque amontoando terra as tomarão. Então passarão como um vento e pisarão e se farão culpados, atraindo este poder ao seu Deus. Não és tu desde sempre, ó Senhor, meu Deus, meu santo? Nós não morreremos, ó Senhor, para o justo o puseste tu, ó rocha, o fundaste para castigar. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal e a vexação não podes contemplar, porque, pois, olhas para os que procedem aleviosamente e te calas, quando o ímpio devora aquele que é mais justo do que ele, e farás os homens como os peixes do mar, como os répteis, que não tem quem os governe. Ele a todos levantam com o anzol, e apanhá-los com a rede, e se ajunta na rede varredora. Por isso ele se alegra e se regozija. Por isso sacrifica a sua rede e queima incenso à sua draga, porque com elas se engordou a sua porção e se engrossou a sua comida. Porventura, isso esvaziará a sua rede e não deixaria de matar os povos continuamente? Glória a Deus. Nós teremos nesta lição um objetivo geral, que é mostrar que as crises que enfrentamos em nossa nação e no mundo são resultados de um mundo decaído. Nós temos 3 objetivos específicos. O primeiro, referente ao primeiro tópico, reconhecer que a crise é uma realidade do mundo atual. O segundo, relacionado ao segundo tópico, mostrar que a crise é consequência do pecado. E o terceiro, relacionado ao terceiro tópico, explicar o porquê das crises política, econômica e espiritual. O ponto central, a crise espiritual, política e econômica que o mundo enfrenta é consequência do mundo decaído. Nós teremos hoje, ministrando a aula, o presbítero Ismael e como comentarista desta lição, a pastora Geralda e a irmã Aline Silveira. Convido elas a entrarem agora aqui e sentar para fazer o debate. Presbítero Ismael. Amém. Eu saúdo a todos também com a paz do Senhor. Bem, até aqui tem nos ajudado o Senhor e por isso nos alegramos de estar na tua presença. A lição desse trimestre, ela vai falar sobre isso, como o nosso presbítero Anderson já nos falou. O Deus de toda provisão, esperança e sabedoria divina para a igreja em meio à crise. E já fazendo uma introdução sobre tudo isso que nós vamos estar estudando, a gente apresentar um pouco sobre a forma dessa revista, os assuntos da revista. A revista passada, nós vamos observar uma diferença para o modo dessa revista, porque a revista passada, ela foi uma revista de uma forma expositiva, onde o estudo era aplicado de uma forma expositiva, onde nós nos prendíamos a falar em um só livro em sequência, ou seja, o autor da revista, ele se prendeu em falar somente do livro de Efésios. E já nessa revista nós vamos observar que ele vai adotar um estilo diferente. Nós vamos ver que a revista que nós vamos estudar agora, ela vai ser estudada de uma forma sistemática
temática, ou seja, onde não nos prenderemos em um só livro, nas lições, e sim ao tema de livros diferentes. Nós vamos observar que o autor dessa primeira lição, nós lemos em Abacuque, mas ele não se prendeu em fazer o estudo só no livro de Abacuque, porque ele usou de uma forma textual para que nós venhamos estudar. Ele não fez igual o da revista passada, que foi expositivo, se prendeu em um só livro. Então, a primeira observação que nós vamos observar nessa revista desse trimestre é justamente essa forma de fazermos o estudo. E o tema desta lição vai nos falar: o Deus de toda provisão, esperança e sabedoria divina para a igreja em meio às crises. Então nós vamos estar falando sobre Jeová Jireh, o Deus da provisão. E em particular, nós vamos ver essa primeira expressão de Deus da providência, o Deus Jireh, em Gênesis capítulo 22, 7 e 8, onde ele nos registra o seguinte: então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo, a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Então aqui nós vemos aqui que nessa passagem a qual Deus pede ali para que Abraão viesse oferecer o seu próprio filho como holocausto ali. E Abraão, em momento nenhum, isso gerou uma crise, gerou uma escassez. Nós vamos estar vendo a profundo o que significa a palavra crise. Mas Abraão, em momento nenhum ele se desesperou, em momento nenhum ele deixou de crer na provisão de Deus. E ele segue falando em Gênesis 22, 7 e 8. E disse a Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. Então levantou Abraão seus olhos e olhou, e eis que um carneiro detrás dele, travando pelas suas pontas no mato, e foi Abraão e tomou o carneiro, e ofereceu-o em holocausto em lugar de seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar: o Senhor proverá, é Jeová Jireh, o Deus da providência. Onde se diz até ao dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. No monte do Senhor, o Senhor Jeová Jireh se revela para o seu povo. Gênesis 22, versículo 13 e 14. Então esse é o tema do trimestre, o Deus da provisão. Então desde o início, nós vemos, desde lá do Antigo Testamento, nós vemos que o Deus da provisão sempre se fez presente para aqueles que confiam e esperam no Senhor. E essa lição, ela é muito propícia para o momento que nós estamos vivendo no dia de hoje, porque nós estamos vivendo tempos difíceis em nossa nação. O Brasil está enfrentando uma crise política, econômica sem precedentes na história. São milhões de trabalhadores que perderam seus empregos e já não tem como sustentar suas famílias. A crise política e ética também é grande. Em momentos como este que estamos enfrentando, não podemos nos esquecer de que os céus não estão em crise e jamais estarão em crise. O Deus tem o controle de todas as coisas. Ele se importa conosco e quer suprir as nossas necessidades. Então, o cenário dessa revista é como a introdução que o autor nos colocou aqui, que nesse trimestre estudaremos as crises que o mundo decaído vem enfrentando ao longo do tempo. Jesus nos alertou que no mundo teríamos aflição, mas prometeu estar conosco todos os dias até a consumação do século. Mateus 28, capítulo 20. Não estamos sozinhos em meio às crises. Sabemos que o Brasil enfrenta uma séria crise política, moral e econômica sem precedente. E já se fala até em 12 milhões de pessoas desempregadas. E muitas empresas estão se fechando as suas portas. Então, nós podemos observar que com essas crises que nós estamos vivendo, ela é bem realista o tempo de hoje. Cada um de nós podemos observar quantas empresas se fecharam, os shoppings se fecharam. Com isso houve uma redução
de funcionários, houve demissões em massa, restaurante, hotéis, redes de hotéis fechadas há 3 a 4 meses. Então a gente vê que há uma crise política. Quando nós olhamos para o cenário político, a gente vê uma crise também sem precedente, onde nós vimos homens que eram para estar ali lutando para o teu povo, para que venhamos ter uma solução, e nós vemos eles fazendo ao contrário, se corrompendo e levando a cada vez mais o nosso país em crise. Nós vemos que a gente não vê uma solução quando nós olhamos para o homem, homens que ganharam ali recurso para que viessem estar aplicando na área da saúde. A gente vê que os jornais notificam que houve uma corrupção onde desviaram dinheiro para os produtos que deveriam ser aplicados ali naqueles hospitais de campanha, e o homem, com a sua corrupção, com a ganância, desviou o dinheiro e trouxe uma crise na área também da saúde. Então a gente vê com isso tudo, olhando esse cenário, que realmente nós vivemos tempos de crise, mas como nos comportar nesses tempos de crise que nós estamos vivendo? E vai ser justamente isso que a lição vai falar, que ainda que nós venhamos ver uma crise existencial, física, secular, nós não podemos esquecer que o céu, ele não entra em crise. Deus, ele não entra em crise. Então, se nós nos apegarmos a Deus, se nós buscarmos a Deus, se nós confiarmos em Deus, Deus sempre estará pronto para suprir a nossa necessidade e prover aquilo que nós buscamos no Senhor. Por isso que Deus deixou registrado: no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu estou convosco. Então, que nós venhamos aplicar isso sobre nossas vidas. Então, a revista desse trimestre, nós vamos estar esmiuçando isso. Hoje é uma revista de apresentação, não vamos dar para nos prendermos a falar detalhadamente sobre isso, mas a temática da revista vai ser basicamente isso. Então nós vamos tentar colocar alguns pontos sobre isso, e no decorrer da revista nós vamos nos estender mais, né? Então o tópico 1, ele vai falar, o tópico 1 vai falar a crise como uma realidade, e o Deus que criou um mundo perfeito. Ele nos fala: Deus criou um mundo perfeito e nele colocou o homem para cuidar da criação e com ele habitar. Adão recebeu do Criador a missão de governar a terra e cultivar o solo por um período de tempo. Não sabemos quanto tempo. Adão e Eva viveram sem crise, em harmonia, governando o mundo. Todavia, Adão e Eva caíram na tentação do diabo e desobedeceram a ordem de Deus. Com o pecado veio juízo divino sobre Adão e Eva e a serpente. A terra também sofreu as consequências do pecado. O pecado deformou a raça humana e fez com que o mundo viesse experimentar as diferentes crises que temos visto. A primeira crise que Adão enfrentou foi no seu relacionamento com sua esposa, Eva. Adão culpou a Deus e a mulher pelo seu erro. Em meio às crises, sejam elas de diferentes ordens, temos a tendência de sempre culpar alguém. Então, aqui nesse primeiro tópico, ao qual nós vemos aqui o tema e a sobrevivência em tempo de crise, nós vamos estudar como Deus tem cuidado dos seus ao longo do tempo. Não vou prender em falar da palavra crise, porque o nosso propósito de nós falarmos é sobre a previdência, porque o tema é de provisão, e esse deve ser o foco, o cuidado, o zelo que Deus teve com o seu povo ao longo do tempo. Então a gente vê que mesmo em tempo de crise, Deus nunca deixou de suprir ali o povo de Deus, ali nunca deixou o seu povo desamparado, mas a história, ela nos registra que houve sim esse período de crise, mas a crise, ela não foi capaz de parar o favor de Deus para o seu povo. A crise, ela não foi capaz de impedir a provisão, a graça, o cuidado e a providência do nosso Deus para com o seu povo. Então nós temos que ter a consciência que mesmo em tempo de crise,
que Deus ele cuida, que Deus ele está sempre cuidando daqueles que confiam nele. Então Deus sempre será o Deus da providência, que nos trará uma saída no tempo de crise. E o que esta palavra crise vai nos trazer para nós termos uma melhor compreensão do que vencer a crise? Uns vão dizer que ela veio da palavra chinesa, de um ideograma, que significa perigo e oportunidade. Uma primeira colocação que nós vemos sobre a palavra crise é sobre essa teoria, que ela vem de um ideograma que significa perigo e oportunidade. Nós não vamos nos aprofundar sobre essa história, mas primeiramente a palavra crise, ela foi usada justamente no meio da medicina. Então a primeira vez que nós vemos a palavra crise ser usada na história, ela foi usada no meio da medicina, um momento que significa um momento de evolução da doença, onde podia gerar tanto a morte como a vida. Foi no século XIX que ela foi usada para outros segmentos, como na política, na economia, dentro da igreja, na vida espiritual. Então hoje nós temos a realidade de várias crises existenciais, onde se foi aplicada esta palavra, que justamente crise significa mudança, significa escassez, significa perder o rumo, perder o controle, mudança de circunstâncias de um modo bom para um modo pior. Então crise, quando nós falamos de algo está em crise, nós falamos de escassez de alguma coisa ou mudança daquilo que tinha uma normalidade. Então crise, de uma forma resumida, ela significa isso. Então no decorrer da revista nós vamos ver a aplicação dela de uma forma mais compreensível do que significa essa palavra crise. Então crise como realidade que também nós podemos ver dentro desse tópico 1, é que Deus ele criou um mundo perfeito e tomou o homem e colocou ali no jardim, como nós lemos aqui. O mundo no princípio Deus criou perfeito. Tudo que Deus cria é perfeito. São o homem e nós que muitas das vezes a gente disturba aquilo que Deus cria como perfeição. Então em Gênesis 15 nós vemos ali que primeiramente Deus criou o homem para cuidar, lavrar e guardar. Então esse era o propósito que Deus criou o homem, com perfeição, para que viesse ter ali harmonia entre Adão e Eva. Deus, quando criou Adão e Eva, criou para que o casal viesse ter harmonia dentro de um relacionamento. Adão e Eva, eles tinham harmonia na sua forma de viver, e Adão ali ele já trabalhava. O trabalho nunca trouxe fadiga para o homem, pelo contrário, Adão ele não se cansava em trabalhar. Adão ele tinha a alegria de executar os seus deveres, a qual Deus determinou para eles. Mas nós vemos aqui que Eva, ela caiu, ela cedeu à tentação ali do inimigo e cometeu o pecado da desobediência. Deus tinha deixado uma determinação. Então a gente vê que a crise sempre começou pela desobediência do homem. Então a desobediência ela leva à crise. Por isso a importância de nós sermos obedientes aos nossos pais. Por isso a importância de nós sermos obedientes aos nossos líderes eclesiásticos, aos nossos pastores, aos nossos líderes dentro do departamento. Porque o que gera uma crise dentro de um casamento, dentro de uma família, dentro de uma igreja, dentro de um segmento, vai ser justamente a desobediência das normas, a desobediência daquele que está na liderança. Então nós temos que zelar em ser obediente. Então nós vemos que o mundo no princípio era perfeito, não existia crise, mas a desobediência do homem causou a crise no meio da sociedade. Então assim entrou o pecado no mundo e todos pagaram com o preço do pecado. O preço do pecado ele é a morte, e o segundo preço do pecado que nós podemos ver é a crise. Então a crise ela é o preço do pecado. Então até a natureza com isso, com a crise que o homem cometeu, também sofreu. Em Gênesis 3,17 a Bíblia vai nos registrar que maldita é a terra por sua causa. Então Deus registra ali que até a natureza passou a sofrer com a crise do pecado, começou a gerar espinhos. Então o próprio animal teve que
ser sacrificada ali para que Deus viesse fazer a pele para cobrir a nudez ali de Eva e de Adão. Então a gente vê que até a natureza passou a sofrer com a crise, com o pecado que o homem fez com que viesse entrar. E a primeira crise foi no relacionamento, porque ali eles tinham uma harmonia de viver, mas por causa de que a Eva acusa Adão, Adão acusa Eva, aquele jogo de um acusar o outro, nós vemos que eles entraram em crise ali no meio do seu relacionamento. E é muito normal, quando nós vemos a crise se achegar perto de nós colocarmos a culpa em alguém. Não, a culpa é de João, a culpa é de Pedro, a culpa é do sistema, a culpa é disso. Não, a culpa sempre vai partir de nós, porque nós temos a oportunidade de fazer com que aquela crise venha a ser resolvida. Então nós podemos dizer que a crise que nós vivemos hoje não é do partido da direita, não é do partido da esquerda, não, mas a crise que nós vivemos hoje é da má conduta do homem que se afastou de Deus. Por isso tantas crises do mal. Então a geração da crise de hoje, nós podemos colocar, seja qualquer que seja o partido que for ali, nós vemos que tivemos homens que um dia serviram ao Senhor, mas que quando chegaram lá na política também se corromperam. Por quê? Porque toda vez que um homem ele se afasta de Deus, certamente ele entrará em crise. Então nós vemos que a crise sempre vai partir do afastamento do homem de Deus, que vai o levar a ocasionar a crise. As irmãs querem fazer alguma colocação? Amém. A paz do Senhor para a amada igreja. Somente poucas colocações que o nosso irmão Ismael, o presbítero Ismael, já explanou bem esses dois tópicos sobre crise, não é? Mas o que nós observamos aqui, como ele explicou bem, o foco dessa lição não é estar falando ou explicando acerca de crise, mas colocar a provisão de Deus quando há uma crise. E o que nós estávamos conversando aqui, a missionária Aline, é que parece que essa revista foi confeccionada nos dias atuais. Mas isso é porque Deus é Deus atual. E Deus, ele conhece as nossas necessidades. Então, quando fala aqui no subtópico, Deus criou um mundo perfeito, verdadeiramente, ele criou um mundo perfeito. E como o nosso irmão Ismael já falou, por conta da falta da responsabilidade das pessoas, houve a crise. Lá desde o Éden, não é isso? Falta de responsabilidade. Deus falou para Adão, fugiu a sua responsabilidade, jogou para a sua esposa Eva e ficou esse joguinho. Hoje em dia não é diferente. Mas Deus, ele nunca foge do controle. Deus sempre está no controle de tudo. E por conta disso, Deus sempre enviou o suprimento para os seus. Aí quando chega no subtópico 2, uma sociedade em crise, aí nós vemos qual a necessidade, lá em Romanos capítulo 12 e verso 2, fala exatamente a necessidade, o porquê que Paulo fala assim, 12:2, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Qual é essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus? É nós sermos obedientes àquilo que ele colocou. Quando nós fugimos disso aí, a crise vai vir. O casal está em crise. Algum dos dois ali fugiu a responsabilidade. Aí foge o controle, entra a crise. Mas eu quero te dar uma notícia fresquinha nessa manhã. Nem tudo está perdido. Deus está no controle. Busque ao Senhor, como o nosso presbítero falou aqui, presbítero Ismael, o controle sempre está nas mãos de Deus. Nós estudamos na outra aula falando acerca do livro de Efésios, e várias vezes ali Paulo relata sobre a oração. Então, quando nós entramos com oração e buscamos a Deus, Deus muda. E como ele falou bem aqui, o mundo pode estar em crise, mas no céu nunca estará em crise. E a igreja não está em crise, a igreja está em Cristo Jesus. Então sempre virá a provisão de Deus. Mesmo que haja
um desconforto ou no meio do casal, ou no meio da sociedade, Deus nunca perde o controle. Você não pode esquecer disso, mas nós precisamos transformar isso aí na dependência, estar na dependência de Deus e não nos conformarmos, porque quando se gera uma palavra, todo mundo vai por aquela palavra, todos aqueles que não confiam no Senhor. Eu estou em crise, eu estou em depressão, e fica atraindo coisas que não é para si. O que nós temos que atrair para nós é a palavra de Deus, é a palavra que transforma, é a palavra que muda toda e qualquer situação. Salmo 23 diz o quê? O Senhor é o meu pastor, de nada tenho falta. O Senhor é que vai sustentar a nossa vida. É Ele que vai dar vitória em qualquer dificuldade. Então não pegue isso para você. Eu estou em crise porque... Não, eu estou em Cristo Jesus. Amém? Essa colocação que eu gostaria de fazer. A paz a todos que estão nos ouvindo. Essa lição realmente ela nos traz como se fosse feita agora, né, em 2020, né? E como vencer as crises, né? Em João 16:33 está dizendo aqui: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci. Então, o nosso Pai, Ele não nos falou que não teríamos aflição. Ele deixou bem claro que teríamos aflições, mas teríamos que ter bom ânimo, porque cada vez mais, quando a gente adquirimos do temor do Senhor, temos cada vez mais intimidade com o Pai, mais a gente vai ter sabedoria. Cada vez mais que você se aprofundar do Senhor, você vai ter sabedoria. Aqui, muitas pessoas estão comentando sobre a crise, mas aí nós vamos estar falando o seguinte: nós temos que estar falando mais sobre o Deus da provisão no meio das crises. É o que a gente vai estudar nesse trimestre todo. É a provisão de Deus em momentos de calamidade. E aí ressalta, foi bem explanado no início da lição, que coloca-se como texto principal, né, a leitura de Abacuque, né, que foi o profeta que mais, posso dizer, ele foi o profeta da sobrevivência. Ele sobreviveu no meio da crise. E muitas vezes ele questionou, assim como eu e você questionamos pela crise que estamos vivendo. O profeta, ele indaga a Deus, ele fala assim, ele pede a Deus uma justiça, ele se queixa pela justiça de Deus. E logo em seguida, né, você vai ver em Abacuque capítulo 1, do 1 ao 4, ele diz para Deus assim: até quando, Deus? Abacuque do capítulo 1, do versículo 1 ao 4, ele fala: até quando, Deus? Aí quando Deus responde, a partir do capítulo 1, versículo do 5 ao 11, ele não entende a resposta de Deus, ele questiona a resposta de Deus. E aí, quando eu meditava e estudava essa lição, você me entendeu o seguinte, que muitas vezes eu e você se queixamos pedindo a Deus uma resposta. E aí, quando Deus responde, automaticamente não entendemos a resposta de Deus, porque a resposta de Deus não é a nossa resposta. A resposta de Deus nem muitas vezes é o nosso querer. E assim o profeta Abacuque, ele não entende, né? E logo em seguida vai entender, a gente vai começar a analisar sobre, vai falar muita lição sobre Gênesis, da onde fundou a crise no mundo. A crise no mundo, ela fundou lá no Éden, no pecado de Adão e Eva. No pecado de Adão e Eva, ali foi fundado a crise. Porque Deus criou o mundo para ser perfeito. Mas o pecado do homem destruiu o mundo. E é por isso que nós estamos vivendo hoje um mundo decaído. E é por isso que a gente está vivendo hoje a consequência do pecado lá no Éden. Porque Deus deu a oportunidade ao homem, criou um mundo perfeito e o homem não soube aproveitar da perfeição de Deus. E aí estamos vivendo hoje estamos vendo hoje a consequência do nosso pecado. Então essa lição muito nos fala sobre isso. E apesar do pecado, apesar da crise, apesar dessa consequência que foi gerada lá em Adão e Eva,
Deus não está em crise, não está em crise. O mundo pode estar em crise, mas o céu não está em crise. Então, o subtópico 2, nós vamos estar abordando aqui uma sociedade em crise. Com a queda vieram os males e as crises que assolam a terra até os dias atuais. A apostasia tornou-se universal. Hoje parece não haver mais limites ao adultério, à imoralidade e à corrupção. O homem está cada dia mais distante de Deus e cometendo toda a sorte de torpeza. Nossa geração assemelha-se a dos dias de Noé. Contudo, Deus está no controle. O dia do Senhor virá e a sua justiça será feita. Vivemos em uma sociedade corrupta e perversa, mas não pertencemos a este mundo. Por isso, não podemos nos conformar com a sua maneira de pensar e de agir. Então, aqui nós podemos ver, só fechando também o tópico 1, que nós vimos ali que a crise ela foi instaurada, mas Deus ele providenciou a solução para a crise quando ele falou que dos ventres da mulher sairia um que esmagaria a serpente. Então nós vemos que Cristo foi a geração da providência para que a crise viesse a ser sanada. Então Deus ele sempre em tempo de crise ele vai operar a providência. Então aqui nesse tópico agora, que a sociedade está em crise, nós podemos observar aqui que o resultado da queda, ele trouxe os seus resultados. Eles passam até a crise e são expulsos. A primeira consequência que a crise trouxe ali foi que Adão e Eva eles foram expulsos do jardim. Eles perdem a eternidade, se tornam homicidas, os descendentes dele se tornam adúlteros, se tornam assassinos. Então nós vemos que depois que Adão e Eva, o seu primeiro filho ali, Caim, comete ali o primeiro homicídio registrado na Bíblia ali, que matou o seu próprio irmão. Então nós vemos que a crise ali, o pecado ali como resultado, trouxe o homicídio para a sociedade. E a gente já tivemos uma revista aqui estudando sobre isso, a geração de Lameque ali, que foi também um homicida que introduziu o adultério, introduziu ali a poligamia. Então nós vemos que o pecado, a crise, ela trouxe os seus resultados diante da sociedade. Então nós vemos que hoje nós vivemos uma sociedade onde o adultério é uma realidade que nós vivemos sem controle. Nós vemos também a apostasia do homem, onde o homem se afasta cada vez de Deus. E o que importa é satisfazer os seus prazeres da carne, é satisfazer a sua vontade. Então na época de Noé não era diferente na época que nós estamos vivendo hoje. Então por isso que ele registrou nos evangelhos que os dias de hoje é como se fossem os dias de Noé. Só se preocupa em casar, só se preocupa em satisfazer as suas próprias vontades e se entregar às vontades da carne. E com isso nós vemos a sociedade se tornar uma sociedade egoísta, onde cada um só se preocupa em satisfazer o seu eu. Eu não estou preocupado com o meu próximo. Se o meu eu estiver sendo satisfatório, o próximo é que fique para lá e resolva o modo dele. Então fica registrado em Romanos 12, 2, que nós pertencemos a esse mundo, nós estamos nesse mundo, mas nós não podemos nos comportar com a prática desse mundo. Pelo contrário, nós temos que antes transformar esse mundo pelo ensinamento da palavra do Senhor. Então, ainda que nós vivemos uma sociedade mergulhada no pecado, mergulhada no adultério, mergulhada na apostasia, nós temos que introduzir a palavra do Senhor, o exemplo que o Senhor nos deixa na tua palavra, para que assim nós venhamos transformar essa sociedade, o ambiente a qual nós estamos, porque ainda que a sociedade venha estar em crise, nós não podemos entrar em crise existencial, nós não podemos entrar em crise e nos entregar aos prazeres da carne, a nos entregar a vivermos também em uma forma de viver em crise, se apostando e se entregando de Deus e se entregando à corrupção. Mesmo que a corrupção, as oportunidades em tempo de crise, ela bate sobre nossas portas, maneira de sairmos da crise de forma corrupta. Nós, como servos de Deus, nós não podemos
podemos aceitar a corrupção em nosso meio, nós não podemos nos afastar de Deus e deixar nos corromper com o sistema desse mundo, mas antes devemos transformá-lo pela renovação da palavra do Senhor. Vivemos uma sociedade corrupta e perversa, mas nós não pertencemos a esse mundo, é a esse sistema que vive de uma forma corrupta. Então esse é o cenário de uma sociedade corrupta em crise. Pode avançar? Então nós vamos entrar aqui agora para o tópico 2, a crise como uma consequência do pecado. O primeiro subtópico vai nos falar a crise na sociedade antediluviana. Depois da queda, o pecado se alastrou pela raça humana como um vírus letal. Porém, o mundo antediluviano ainda não vivia o caos. Segundo as Escrituras Sagradas, não havia fome e a saúde do homem era boa, pois a expectativa de vida era bem elevada, chegando quase a 1000 anos. Embora houvesse provisão, saúde e expectativa de vida, o homem continuava longe de Deus e entregue a toda sorte de torpeza. A terra encontrava-se corrompida e cheia de violência. Muitos erroneamente acreditavam que a violência é consequência da modernidade e do capitalismo. A violência é consequência do pecado e da natureza do coração do homem, que vive longe do Criador. Dizendo isso, não estamos negando que a pobreza, o desemprego, a falta de acesso à educação contribui para o aumento da violência. Deus é santo e não pode tolerar o pecado. Por isso decidiu frear a maldade do homem trazendo o dilúvio. Mas Deus também é misericordioso em sua abundância e misericórdia. Ele determinou que Noé construísse uma arca. A arca serviria para abrigar Noé e sua família, os animais e todos aqueles que se acreditavam na pregação do servo de Deus. A arca era um refúgio contra a ira de Deus, mas aquelas pessoas não creram nas adversidades de Noé e não quiseram buscar refúgio em Deus. Somente Noé e sua família foram salvos das águas do dilúvio, formando uma nova civilização. Então aqui agora ele vem nos explicar a crise como consequência do pecado e a crise na sociedade antidilúvio. Então aqui vai nos falar do período antes Deus enviar o dilúvio diante da terra. Então nesse período, nesse ponto aqui, a crise na sociedade antidilúvio, nesse período a terra ainda tinha algumas coisas boas. Nós observamos quando nós vamos ler esse período antes o dilúvio, que o homem ainda tinha ali a expectativa de vida de períodos longos, porém o pecado ele evoluía. Eu costumo dizer que o pecado ele é evolutivo, como nós vemos aqui. No princípio, Caim matou um homem só, Lameque já matou 2, Caim não adulterava, Lameque já começou a adulterar, já começou a trazer a bigamia dentro para o convívio do homem. Então a gente vê que o homem, a cada dia que passa, ele vai evoluindo na sua forma de pecar. Então nós vemos que o pecado ele é evolutivo, ponto que Deus registrou em Gênesis 6:11. Ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. Então, o pecado ele foi evoluindo de uma certa forma que chegou uma hora que Deus ele olhava para a terra e ele via que a terra estava cheia de violência. O homem ele havia se corrompido de uma tal forma que despertou a Deus, os olhares de Deus para a sociedade, e Deus deixar registrado que a terra estava cheia da violência. Então, a sociedade ela vivia um período de avanço e o pecado e a crise, ainda que eles viviam um pecado de evolução ali tecnológica, alguns avanços ali, mas o pecado e as crises avançavam. Então hoje, ainda que nós vivemos dias que o homem ele avança nas suas descobertas tecnológicas, nas suas descobertas de construções, mas mesmo assim o pecado e a crise também ele avança, e a violência ela vem avançando também como consequência do pecado, de perda da pureza do homem. Então o homem, por perder a pureza,
nós vemos que a violência também tem se aumentado, nós vemos que o número de homicídio nos nossos dias de hoje eu estava lendo uma pesquisa ali no site do IBGE que dizia que 6.051 pessoas já morreram só até esse momento, e a gente vê a todo momento, é porque a mídia agora com esse negócio do coronavírus deixou de registrar, mas continua pessoas morrendo, continua pessoas sendo assassinadas. Nós vemos em alguns tipos de repórter que falam que há matanças ainda dentro das comunidades dentro do Rio de Janeiro, as pessoas continuam se matando, maridos continuam matando a sua esposa, então, como nós vemos esse incidente que mostrou ali do próprio marido que matou a sua esposa no seu apartamento ali. Então a gente vê que a violência ela não parou, ainda que o coronavírus venha estar aí, a violência ela não parou, e a cada dia mais ela vem aumentando. Então Deus, assim como no tempo de Noé, ele trouxe ali o juízo daquela nação, que foi o dilúvio, Deus ele continua trazendo juízo diante daqueles que cometem o pecado. Nós não podemos pensar que eu vou cometer o pecado e vai ficar por isso mesmo, mas Deus ele traz o seu juízo, e o juízo que Deus trouxe naquela época foi o dilúvio, e Deus trouxe também uma providência para aqueles que acreditassem nele, é que eles embarcassem ali na arca para que fugissem da crise do juízo que Deus viesse trazer. E não diferente nos nossos dias de hoje, nós vemos aí esse coronavírus que está matando, nós vemos essa violência que está dominando a todo o Brasil, mas isso é um juízo que Deus tem trago. Muitas pessoas, quando o coronavírus foi anunciado, as pessoas se voltaram para Deus, colocaram mensagens ali de Deus, mas a gente vê que com o tempo o homem deixou de valorizar Deus e voltou às práticas. Nós saímos pela rua, nós vemos que voltou tudo normal, os bares andam cheios, a prostituição tem voltado, a violência tem voltado, ou seja, o homem tem desprezado o juízo que Deus tem trago, mas Deus tem trago juízo diante da sociedade. Então se a sociedade ela não se arrepender de suas más práticas, com certeza vão continuar pessoas morrendo, mas aqueles que creem em Deus, assim como Deus trouxe uma providência para que eles viessem fugir do juízo de Deus, que ia ser o dilúvio, Deus trouxe a arca, Deus também nos nossos dias de hoje tem trago também uma providência. E qual é essa providência? É estarmos na presença de Deus e a seus preceitos. Quer fugir da crise, quer fugir dessa onda de violência, esteja na presença de Deus, esteja buscando os preceitos de Deus para que nós possamos também fugir dessa crise. Você mais quer colocar uma conclusão? Eu quero fazer uma colocação acerca de a crise na sociedade antediluviana. A irmã Aline até falou aqui comigo. Após o dilúvio, eles continuaram a pecar. Após o dilúvio, com todo o livramento que Deus deu para a família de Noé ali, continuou o pecado. Então, junto com aquilo que Deus fala com o seu povo, sempre continuará havendo crise, por conta que o homem endurece o coração a não obedecer aquilo que Deus fala. Enquanto o homem estiver com o coração duro e fugindo das ordenanças de Deus, a crise vai continuar. Crise no casamento, crise na parte espiritual, principalmente. Porque a Bíblia diz, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. O homem não quer crer, ele não quer voltar. Como o presbítero Ismael aqui falou, estamos vivendo no mundo um problema sério? Estamos. Mas você passa na rua onde nós vínhamos de Bangu e a maior parte dos bares tudo cheio, casas de show tudo cheio. E a igreja do Senhor? Cadê o povo de Deus que não quer vir para a casa do Senhor? Porque ao mesmo tempo que tem o juízo, tem a provisão de Deus. Ao mesmo tempo que tem a falta de responsabilidade de muitos lá fora que estão em crise, tem a provisão de Deus quando nós obedecemos. O Senhor Jesus falou que Ele iria nos livrar. E Ele nos livra, Ele nos dá o suprimento. Então aqui diz, a crise na sociedade antediluviana. Porém, o mundo é a influência da modernidade, do capitalismo, a violência, o amor de muito se esfriará. E o Senhor
Senhor vai te ensinar como você sair dessa crise. Hoje, nessa manhã, é momento de provisão de Deus. É momento de Deus abrir a tua mente e te ensinar como você sair dessa crise. Por isso que no início o servo de Deus, presbítero Ismael, explicou bem. Estamos falando, ensinando acerca de crise, mas o principal desta lição é ensinar do Deus da provisão, não é isso? Que o Deus da provisão é que vai nos dar a vitória, amém? Amém, glória a Deus. E Deus usa a crise, né, para a gente se aproximar mais dele. E a gente está vendo hoje algo ao contrário. É o que a nossa pastora Geralda falou aqui. Os bares estão se enchendo, as ruas estão cheias, porém a igreja do Senhor, que no qual o Deus que deixa a crise acontecer para que o povo se arrependa e se aproxime mais dele, está sem estar cheia. Né? Deus usa a crise para o povo se aproximar dele. E a gente está vendo algo ao contrário agora. A crise aconteceu, essa pandemia aconteceu. E cadê o povo? O povo se afastou de Deus. E essa não é a ótica de Deus. A lógica de Deus é, ele permite que a crise aconteça para que o povo se chegue mais perto dele, para que o povo se arrependa do seu pecado. E desde Adão e Eva, Deus não construiu a terra sem o céu, né? Foi formada a terra e foi formado o céu. O homem pecou e o salário do pecado é juízo, né? O pecado no Éden, logo em seguida, teve o juízo de Deus. E o homem, ele culpou o outro do seu próprio pecado. O que Adão fez? Culpou Eva, culpou a Deus do seu próprio pecado. O homem hoje está fazendo isso. Eu não vou à igreja por causa do vírus. Tudo bem, é perigoso. Mas nós temos o quê? Estarmos o quê? Com a proteção e sabemos que o Deus da provisão, ele vai estar conosco, né? No meio da crise, e aí vem o dilúvio. Deus manda o dilúvio, Deus querendo que aquela nação se consertasse, né? E aí vai falar na lição aqui, Noé repovoou a terra. Noé forma o quê? Um novo povo na terra. E mesmo assim o pecado ainda continuou. Mesmo depois de Noé ter repovoado a terra, o pecado não saiu. Então o pecado, ele instaurou o quê? Ele está instaurado no ser humano. O pecado está no interior do ser humano. Então não adianta ter dilúvio, não adianta ter pandemia, não adianta ter caos social, não adianta ter crise no mundo se o povo não tiver uma renovação da mente. Se não tiver essa renovação espiritual da mente, que se fala de dentro para fora, não vai adiantar. Então Deus, mais uma vez, Deus está mostrando a nação brasileira, Deus mostrou lá a nação, lá no Antigo Testamento, Deus mostrou cada vez mais, Deus está falando, olha, eu mando a crise para que o povo se arrependa e se aproxime de mim. E o povo cada vez mais está se distanciando de Deus. Amém. Então o segundo subtópico aqui, ele vai nos falar a crise na sociedade pós-dilúvio. Então eu não vou ler aqui para que nós venhamos ganhar um pouco de tempo e avançar um pouco, mas na verdade aqui nesse ponto ele vai falar a crise na sociedade após o dilúvio. Após Deus ter mandado ali o dilúvio, as águas ali sobre a nação, nós vemos que esse a crise começa no meio da sua família, como as irmãs falaram. O pecado é uma semente que está dentro do homem. Então, quando o homem ele se afasta de Deus, a tendência é ele voltar a pecar, a tendência é ele voltar a entrar em crise. E ainda que eles viessem ter passado ali, ter observado tudo aquilo que Deus tinha feito ali, de trazer um juízo ali sobre aquela nação que era uma nação cheia da violência. Agora o filho descobre a nudez do pai, que era uma ordem que Deus tinha deixado que não viesse descobrir a nudez do outro. Então ele descobre ali a nudez do pai, e depois o homem tenta construir a torre, e é um monumento que na verdade ali ele simbolizava a busca do homem por poder, por egoísmo, e Deus ele não se agradou desse projeto e confunde ali o entendimento do homem entre si e impede que aquele projeto viesse ir adiante. Então a gente vê
que mesmo depois de tudo isso, o pecado continua e a crise ele continua a ser gerada ali naquele período ali. Então a gente vê que com isso voltou tudo aquilo que eles tinham voltado a trazer. O homem voltou a ser egoísta, o homem voltou a pecar. Então a crise é instaurada após ao período ali do dilúvio. Então nós temos que observar que nós não podemos deixar se corromper pelo pecado que está em nosso torno, que ainda que venhamos estar com a natureza pecaminosa, mas se nós voltarmos a nos encher da palavra do Senhor, certamente isso não acontecerá sobre nossas vidas. E o tópico 3 aqui o subtópico 3 vai falar a crise nos tempos de Jesus e na igreja primitiva. Então nesse ponto aqui, foi o tempo que marcou por crises espirituais e instabilidades sociais e morais e políticas. E porém Jesus ele traz o crescimento da igreja e não pode, a crise ela não pode parar a igreja como nós vemos aqui. O vírus está aí, a crise chegou. Então, se o mundo já é uma realidade, então nós como igreja, nós também temos que voltar a estar na presença do Senhor. Se os bares estão cheios, porque a casa do Senhor está vazia? Então, é momento de nós demonstrarmos a nossa verdadeira fé que nós temos para com Deus. Então, assim como que na época de Jesus ali, existia a crise social, onde havia diferença de crises sociais entre o pobre e o rico, entre as fases ali dos fariseus, entre a fase ali políticas ali, havia uma guerra política entre aquelas nações ali, e Deus ele providencia ali a providência, enviando Jesus Cristo ali naquele período onde havia tantos enfermos, havia homens sedento da palavra do Senhor ali, onde os próprios sacerdotes estavam se corrompendo a palavra do Senhor, estavam se vendendo ao dinheiro, e Deus envia Jesus Cristo ali com uma palavra pura e verdadeira, trazendo a igualdade social, porque Jesus ele tanto pregava para os ricos como ele pregava para os pobres. A gente vai ver ali que Jesus ele pregou para Jairo. Então a gente vê que Jesus ele veio trazer uma igualdade, trazer que a palavra do Senhor ele é para todos. Então você que se encontra hoje no seu tempo de crise, independente da sua raça, independente da sua classe social, volte-se para ouvir a palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor é a providência de Deus para esse tempo de crise. Então você está em crise, volte-se para a palavra do Senhor, que o Senhor resolverá toda a crise que você está vivendo, se voltarmos para Deus. Podemos avançar? Vamos agora falar sobre o tópico 3, a crise, né? A crise política. Então, a crise política aqui, ele vai nos falar. Primeiro subtópico aqui, a crise na sociedade antediluviana. Depois da queda, o pecado se alastrou pela raça humana, como um vírus letal. Porém, o mundo antediluviano ainda não havia o caos. Segundo as Escrituras Sagradas, não havia fome e saúde do homem era boa, pois a expectativa de vida era bem elevada, chegando a quase 1000 anos. Embora houvesse provisão, saúde e expectativa de vida, o homem continuava longe de Deus, entregue a toda sorte de torpeza. A terra encontrava-se corrompida, cheia de violência. Não, desculpa aqui, irmãos, eu estava olhando aqui o tópico 2, né? A crise política, né? Israel enfrentou uma terrível crise política e depois da morte de Salomão, Roboão, filho sucessor, pede conselhos aos anciões, mas ignora as orientações deles. Então aqui nesse tópico vai nos falar da crise política, por a má administração dos reis. A Bíblia ela nunca ocultou aqueles reis que administraram de forma errônea. A Bíblia ela não ocultou a má administração que ocasionou as crises da época. Então a crise, muitas das vezes, ela está ligada também à política, não diferente dos nossos dias de hoje. O autor da revista ele traz o exemplo de Roboão. Roboão, que foi o último rei que governou sobre Israel de uma forma unificada, mas que por falta de sabedoria, por falta de obediência, foi o grande virão que trouxe a crise política de sua época. Então nós vemos que essas crises políticas,
não começou de agora, mas desde lá do início já havia, né? Roboão começa a governar, e ele, que foi o último rei a governar ali com Israel unificado, ele se aconselha com os anciões, mas não lhes dá ouvido, e vai se aconselhar com seus amigos mais jovens, o que pelos maus conselhos provocou a crise e dividiu o reino entre Reino do Sul e Reino do Norte. Então aqui nós vemos a crise política instaurada por uma má administração. Então quando aquele que está numa administração, ele não governa de uma forma sábia ouvindo os conselhos de Deus, certamente haverá uma crise política no meio daquela forma ali. E nós vemos trazendo para os nossos dias de hoje que o Brasil, ele vive essa crise política, até mesmo porque nós vemos homens evangélicos que chegam lá, mas que se corrompem quando nós olhamos o cenário da política, porque na verdade o homem ele esqueceu da integridade, porque quando o homem ele perde a integridade, ele se corrompe, porque não quando chega na política, no cenário político, sem ter a integridade voltada para Deus, ele vai cometer o pecado. Então aquelas pessoas que cometiam pecados pequenos aqui fora da política, quando ela chega lá na política, ela certamente também agirá de forma corrupta. Então tudo é uma forma evolutiva a qual nós vemos ver nos nossos dias de hoje. Então nós vemos que o estudo faz que o homem ele deve buscar a sua integridade, porque quando o homem ele perde a integridade, se ele rouba numa administração de uma associação de moradores, quando ele chegar lá, ser um vereador, ser um deputado, certamente ele vai roubar. Por isso que a gente vê a corrupção no meio da política. Então, aquilo que eles eram para usar, para ajudar a sociedade, eles não têm ajudado, né? Então, o nosso papel como servo de Deus, nós temos que orar e saber votar. Ele tem que se voltar para a política e saber votar na hora da votação. Você vai colocar, pastor? A colocação que eu gostaria são poucas coisas. Diz aqui que Roboão buscou fazer aquilo que era melhor para si e não para o seu povo. É o que o irmão acabou de falar. E em Provérbio, capítulo 10, verso 9, diz assim: quem anda em integridade anda seguro, mas o que perverte o seu caminho será conhecido. Não é diferente que nós temos visto hoje em dia, né? Muitos querendo para si e não se preocupa com o povo num todo. E não é diferente também, com todo respeito, na igreja do Senhor. A igreja do Senhor nós buscamos num todo. É pela igreja amada de Jesus. A igreja do Senhor Jesus. Nós estamos aqui ensinando para que vocês não venham se perverter, tá? Para que você não venha entrar numa crise e dizer, não vou à igreja, porque senão eu vou ser contaminada, vou ser contaminado. Eu quero te dizer, amado, que se você continuar crendo no Senhor, o Senhor vai te livrar de todo esse mal. O Senhor vai te livrar de todo este mal. E o que nós estamos falando é baseado na palavra de Deus, quando o Senhor diz que Ele vai nos livrar de todo mal. Então não entre em crise, até mesmo emocional, crise existencial, por conta de ficar com medo. O que nós estamos fazendo aqui é ensinando a palavra. Voltando para a política, eu coloquei até uma sigla aqui, mas eu não vou te falar qual é essa sigla aqui do povo de Roboão, porque buscava somente para si, e é por isso que o nosso Brasil está passando esse problema, porque muitos entram e querem apenas botar no seu bolso, não se preocupa com os pobres, com aquele que não tem um salário, não se preocupa, e quer enriquecer, aí coloca, não é? É o que nós vimos aí, tentou colocar a nossa nação no chão. Mas eu quero glorificar a Deus, que nós servimos um Deus que é o Deus da provisão, e sempre levantou e sempre vai levantar homens que temem ao Senhor. Quem anda em integridade anda seguro. O adversário ele sempre vai fazer de tudo para tentar corromper corações de homens, para denegrir num todo. Mas o Senhor sempre tem o seu exército para levantar pessoas íntegras. Que nessa manhã, falando sobre a nossa nação ela seja sarada com homens íntegros que queiram o bem da nossa nação. Amém?
Amém. E de acordo com a crise econômica, a gente vai aqui reduzir aqui e concluir, né? Porque a nossa hora já está avançada. Mas Deus, apesar da crise econômica, Deus sempre levanta grandes homens. Deus permite a crise e manda a provisão diante da crise. E aí lá você vai ver a crise, né? Deus levantou quem? José. José administrou bem a crise no Egito. E assim como Deus, na nossa crise aqui no Brasil, o Brasil estava enfrentando crise. Deus agora o quê? Levanta o presidente da República para estar administrando essa crise. E aí a gente falando um pouquinho, né, sobre a crise espiritual, diante da crise, o homem de Deus e a mulher de Deus passa um conflito espiritual. Ele tem um conflito espiritual. Assim como Abacuque teve, ele indagava a Deus pela provisão, e achava que Deus não estava ouvindo ele. Não, Deus queria algum propósito na vida de Abacuque. Assim como Deus tem também um propósito na minha e na sua vida, né? E aí nós vamos estar vendo aqui na conclusão, vai estar vendo o seguinte: o mundo pode estar em crise, mas o reino dos céus não está em crise. O Senhor é soberano e não perdeu o controle da situação. O governo do mundo ainda está nas mãos de Deus. E se tudo está acontecendo, é porque tem a permissão de Deus. Porque se não tivesse a permissão de Deus, não haveria crise mundial, não haveria crise econômica, não haveria caos social, não haveria pandemia. Tudo tem um propósito de Deus. E qual é o propósito de Deus? A nação se aproximar dele. Diante da crise, o propósito de Deus é que o mundo, a nação reconheça que Ele é o Senhor. E aí a gente vai terminar aqui em Romanos 12:2, que os jovens trouxeram essa palavra, né? E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. E aí é onde eu vou estar voltando lá no que eu falei no início. A renovação começa por onde? No interior, pela mente. Não adianta Deus mostrar para a nação, toda hora Deus dá um alerta à nação brasileira, ao povo de Deus, se não estivermos transformados pela nossa mente. Então, que nessa manhã Deus possa ter falado poderosamente no seu coração e que Deus possa continuar usando homens e mulheres de Deus como um canal de bênção e que possamos cada vez mais aproveitar essa oportunidade de renovarmos a nossa mente em Cristo e sabendo que tudo pode estar em crise, mas o Deus que governa todas as crises ainda não perdeu o controle da nossa nação. Amém. Diácono Sérgio? Amém. Vou só fechar com um versículo aqui que Abacuque registrou, que ele vai dizer o que nós temos que agir em tempos de crise, né? Mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas na videira, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos tabulos, ainda assim eu exaltarei o Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Então se alegre no Deus da sua provisão, da nossa provisão. Louvado seja o Senhor. Amém. Graças a Deus. Terminamos aqui uma aula muito boa e bem apropriada para os dias que nós estamos vivendo. E durante esse trimestre, as aulas da EBD vai versar exatamente sobre esse tema. O Deus de toda provisão, esperança e sabedoria para a igreja em meio às crises. Não perca essa aula, foi muito edificante. Aprendi bastante, me alimentei bem e agora colocar em prática. E na semana que vem, vamos continuar. Eu quero aqui, de antemão, anunciar que no próximo domingo nós vamos reiniciar a nossa escola bíblica pela manhã, domingos, presencial.
Tá? Nós estamos agora aqui convidando a igreja, aqueles que podem estar aqui, principalmente jovens, adolescentes, os líderes das secretarias, dos departamentos, os obreiros, as obreiras, a UFADES, principalmente, porque se nós queremos liderar e fomos chamados para ensinar, primeiramente, nós precisamos sentar para aprender. Eu estou aqui com o pastor presidente e até hoje, sempre estou aqui para ouvir os irmãos e as irmãs que Deus tem levantado com unção para administrar e ensinar a palavra. Então, domingo que vem, reforçando aqui, nós estamos convidando a igreja para estar aqui de forma presencial. Chegue aqui 9 horas. 9 horas. Porque domingo de manhã, 7, 6 horas da manhã, a turma já está aí na rua jogando futebol, já tomando cerveja e cachaça. Eu acho aquilo impressionante. Então, domingo de manhã, por gentileza, nós estamos aqui convidando a igreja. É interessante, convidando a igreja, né? É até meio redundante, é um paradoxo. Mas, de qualquer forma, eu conto contigo, espero você aqui, e esperamos vocês aqui no próximo domingo. E terça-feira, nós vamos ter aqui a nossa Santa Ceia. Santa Ceia. Quem puder vir aqui, venha. Quem não puder, em casa, você vai preparar a Santa Ceia e vai compartilhar conosco. Não deixem de trazer o quilo que tem abençoado muitas famílias necessitadas e carentes. Nós vamos terminar então aqui e lembrando, hoje à noite nós vamos ter aqui uma palavra maravilhosa. Onde tivemos aqui ontem, foi o culto dirigido aqui pelos jovens, adolescentes, e foi uma bênção. Os cultos têm sido bem avivados, o pessoal tem voltado para a igreja bastante animado, um desejo de estar em comunhão, em unidade, e Deus tem recebido. Bom é isso. O céu tem sido aberto e Deus tem recebido o nosso culto racional. Mais à frente, nós vamos estar também aqui, na oportunidade, convidando os irmãos para participar dos ministérios. Vamos falar isso mais à frente. Nós temos o Ministério Missões de Evangelismo, nos lares, nas ruas, nas praças. Ministério, agora vamos abrir o Ministério da Intercessão. Talvez esse vai ser o melhor ministério da igreja. Ministério, trabalhar com o quê? Doentes. Ministério com idosos. Ministério com evento. Pequenos grupos. Jovem, adolescente, integração. Por favor, você é obreiro, você é membro, nós vamos convidar você a fazer parte de um desses ministérios. A seara é grande, poucos são os obreiros. Obra tem para todo mundo, todos. Se alguém quiser sair da igreja dizendo que não tem trabalho, tem muito, tem bastante aqui. Só aqui eu escrevi aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 ministérios para você participar. E temos mais ainda. Deus abençoe, obrigado, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso Pai, e a perfeita comunhão do Espírito Santo sejam com todos. E todos dizem amém. Deus abençoe.